quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto dos mais esquisitos, que diz o seguinte: pessoas politicamente expostas, o que seria isso? Políticos, membros do judiciário? Ué, mas também detentores de cargos comissionados merecem um tratamento especial e algum tipo de discriminação que possa ser cometida contra essas pessoas especiais é crime. É isso que diz esse projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que segue agora para o Senado Federal. O presidente do Senado já disse que não tem exatamente noção do que é esse projeto, sinalizou que não vai dar muita prioridade para o andamento dele na casa. O cientista político Fernando Schiller, conosco aqui no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo Band News TV. Que mais que você conta para a gente desse projeto, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Pedro, Cláudio, Sônia, prazer falar com você. Oi, Schiller. Bem, com nossos telespectadores, ouvintes e tal. Olha, saiu interessante, depois que foi aprovado o projeto, primeiro uma enxurrada de críticas muito grande, por N razões, né? Algumas tu colocou aí, quer dizer, primeiro a rapidez. A Câmara, aliás, perdeu o hábito, vamos chamar de hábito aqui, na minha visão, deveria ser digamos assim, um rito constitucional de fazer análise de projetos, tramitar os projetos de maneira normal, né? Seguir o rito normal de tramitação de projeto de lei, ir para as comissões que têm a ver, e depois ir a plenário, quer dizer, então, ter um rito de análise, fazer as audiências públicas, etc. A gente faz muita lei, leis feitas de maneira muito assodada, não é? Vamos dizer, um projeto é apresentado numa semana, sai um relatório, vai direto a plenário, os deputados mesmo não sabiam bem o que estavam votando, eu conversei com alguns, não sabiam bem o que estavam votando, o que entrava, o que não entrava. Por exemplo, na internet, inclusive por parte de parlamentares, houve uma enxurrada de informação completamente falsa, a ideia de que havia sido aprovada a proibição da injúria contra políticos, então não poderia. Isso foi retirado pelo relator, o deputado Cláudio Cajado. Mas, enfim, uma confusão na aprovação desse projeto. No dia seguinte, me chamou muita atenção um parecer, uma nota da Transparência Internacional, criticando o projeto, e dizendo o seguinte: olha, as instituições bancárias fazem parte de um ecossistema de controle. Quando elas fazem análise de crédito, ou análise de abertura de uma conta, etc., elas fazem análise, elas consideram o risco das pessoas politicamente expostas. Então, tem toda uma legislação, a legislação contra a improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, enfim, uma série de questões que podem envolver pessoas ou que eventualmente as instituições consideram que as pessoas politicamente expostas estejam, digamos assim, mereçam uma atenção a mais, passem por uma análise mais rigorosa de crédito. Isto, digamos assim, exatamente, me chamou a atenção o seguinte, Thaís, que exatamente essas razões apontadas pela Transparência Internacional é o que a Câmara dos Deputados não quer. Certo? Então, quer dizer, tocou no ponto certo, quer dizer, o que a Câmara aprovou é uma legislação para dizer o seguinte: nós, na Câmara dos Deputados, não queremos que as instituições de crédito, que as instituições do mercado financeiro, que os bancos, etc., façam esse tipo de análise. Ou seja, considerem que as pessoas politicamente expostas apresentem um risco a mais, ou um risco diferente, daquele representado por qualquer cidadão. E, então, essa, vou dizer assim, na minha visão, é o conteúdo dessa questão. Isto, de fato, existe há muito tempo no Brasil. Pessoas politicamente expostas, elas são objeto de um olhar mais rigoroso por parte das instituições do mercado financeiro, dos bancos, etc. Então, por exemplo, o deputado, ou o assessor, ou o secretário, ou o prefeito, ou o vereador, etc., ele ganha esse rótulo, essa caracterização, ele entra, digamos assim, na lista lá no banco, enfim, nas classificações do banco como pessoa politicamente exposta, ele passa por uma análise de risco diferenciada em relação a outras pessoas. Isso está certo? Isso está errado? Eu diria assim, muitos bancos, a partir dali, dificultam, porque consideram, vão querer, como é que foi essa evolução patrimonial, qual é a fonte desses recursos. Então, por exemplo, isso vale muito para parentes de deputados, parentes de políticos, parentes de vereadores, enfim. Então, você vai lá, por exemplo, a esposa, ou o marido, ou o filho, etc., tem um volume muito grande de recursos, o banco vai atrás, quer saber onde é que veio esse recurso, qual é a fonte. Bom, e é exatamente sobre isso que trata o PL esse contra a discriminação.
Só para dar um dado que me chama a atenção muito também nesse PL, que é o seguinte: a quantidade de gente que vai ser incluída nisso, que foi incluída, né? Eu fiz uma conta aqui, vamos ver se o Cláudio concorda comigo. Nós estamos falando, sei lá, pode chegar a 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas. É uma quantidade enorme. Tipo, se você pegar todos os vereadores do Brasil, todos os secretários municipais do Brasil, são 5.500 e tantas prefeituras. Né? Se você pegar parentes de todas essas pessoas, sócios de todas essas pessoas, assessores de todas essas pessoas, e vale por 5 anos, então é 2 legislaturas. Na segunda legislatura tem toda a turma da primeira, né, e a turma que se elegeu 4 anos depois. Então tem que multiplicar por alguma coisa, um ponto alguma coisa aí. Fora todas as assembleias legislativas, todos os secretários estaduais, bom, aí entra o judiciário e tal. Então, olha, é muita gente, é muita gente. Isso vai dar uma confusão. Obviamente que vai aumentar um certo tipo de carteiraço assim, no Brasil, né? Aliás, o Brasil é um pouco o país do carteiraço. Então, vamos lá, a pessoa que é politicamente exposta, ela vai chegar no banco com uma outra autoridade, vai dizer, eu quero abrir a conta, eu quero o crédito, senão você tem 5 dias para me mandar um documento formal assinado por uma representação oficial daqui da instituição, dizendo por que não. E não pode constar o argumento de que é pessoa politicamente exposta. Esse argumento não pode constar. Olha, o que vai ter de carteiraço, o que vai ter de trabalho para as instituições financeiras, obviamente vai dificultar a análise de crédito, não é? Então eu diria, olha, minha primeira questão, assim, isso era a prioridade do país, a gente não vota a reforma administrativa, a gente não vota todos os projetos tão importantes, a gente não vota a PEC dos penduricários, a gente não vota a avaliação de desempenho do funcionário público, tantos projetos estão engavetados lá, em uma semana, rapidinho, vota esse contra a discriminação de políticos. Me parece muito estranho as prioridades da Câmara. Agora é o seguinte, ontem a autora do projeto, que é a deputada Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ela divulgou uma nota, critica a imprensa e tal, mas lembrando que o projeto original dela tratava apenas disso a que se referiu agora o Schiller, ou seja, é a proibição de discriminar pessoas politicamente expostas, né? Essas regras, as regras de compliance que foram introduzidas no Brasil, muitas delas macaqueadas do exterior, produzem esse tipo de coisa mesmo, né? O cara vai lá preencher o cadastro para abrir uma conta em qualquer instituição financeira, perguntam logo, vem cá, você é politicamente exposto? O que é ser politicamente exposto? É só o político? É a mulher dele? São os filhos? São os sócios? O relator do projeto, que aliás piorou muito o projeto, o deputado Cláudio Cajado, mais uma vez ele aí, ele disse que ele próprio contou que ele é sócio de uma empresa e a empresa foi prejudicada, o sócio dele também, por serem sócios de um deputado federal. O projeto trata disso e cria mais uma regalia, digamos assim, para essa turma, né? Por que eles não podem ser discriminados e qualquer outra pessoa pode, né? Essa é que é a questão. Eu me lembro muito de uns anos atrás aqui em Brasília, um gestor público, assim, de baixo escalão, ele foi flagrado roubando dinheiro público. E aí o que é que ele tentou transformar aquilo numa discriminação, num processo de discriminação, de homofobia. Mas o cara era um ladrão. Então, assim, é a mesma coisa, entendeu? Muita gente vai fazer aquilo que o Schiller estava falando, né? Chega lá no banco, quero crédito. Se você não me der, eu vou dizer que você está me discriminando porque eu sou político. E aí, entendeu? Vai usar isso inclusive para fazer chantagem. Sabe que essa gente aí não é fácil, né? Vai chantagear gerente de banco, diretor de banco. É um horror completo. Agora, é preciso destacar sempre que a real intenção do projeto emendado pelo relator Cláudio Cajado. E as palavras foram do presidente da Câmara, Arthur Lira, na noite, logo na sequência da aprovação dessa coisa esdrúxula. Arthur Lira disse que a Câmara tinha que fazer aquilo, tinha que aprovar aquele projeto, porque, do contrário, os parlamentares continuariam sendo agredidos, foi a expressão que ele usou, agredidos nos aviões, nos hotéis, nos restaurantes, nas festas. Ou seja, o objetivo do projeto, é preciso ver as letras miúdas, é criminalizar quem chamar político de ladrão. Simples assim. Esse foi a boa notícia, né? Porque imagina aprovar um projeto onde você não pode criticar o político, né? Porque quando você diz assim, não pode injuriar, imagina o seguinte, um político que não tem trânsito no julgado,
ele está acusado, tem condenação em primeira instância ou segunda instância, então ele não pode ser criticado por aquele crime. Quem botar na internet uma crítica, ou um jornalista no jornal, etc., a criticar um político que ainda não tem trânsito julgado, bom, estaria sujeito a uma pena, né? Então isso seria um absurdo, né? Aí eu vou dizer, se aprovasse uma coisa dessas, era só, sei lá, fechar para balanço, porque não é possível. Isso é censura, né, Schiller? Tanto é que não. A censura está cheia no Brasil, né, Sônia? Vamos lá. Pois é. Se estabeleceu. A gente volta àquele debate, o que é filtro, o que é censura. Mas olha, xingar político no avião, a bordo de avião, não é coisa de jornalista, né? Enfim, não, o jornalista até pode fazer isso. Não é jornalista que faz. Mas a intenção não é pegar o jornalista ou a pessoa que nas redes sociais insultem deputados e tal. É aquele cidadão que encontra o deputado no restaurante e diz: ministro, o senhor que é ministro, o senhor, a sua instituição, o seu tribunal é uma vergonha, como aconteceu já, e o camarada acabou preso, recebeu voz de prisão porque teve a ousadia de, até com tons educados, se referir ao ministro do Supremo dessa maneira. Então, assim, esse tipo de coisa, por exemplo, pode render, a julgar pela proposta, pena de reclusão de até 4 anos. 4 anos de cadeia, porque você chamou de ladrão, eventualmente, um político que de fato é ladrão. Mas cá entre nós, né, Cláudio, fazendo uma provocação aqui também, na campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral, o TSE, legislou sobre isso, né? Ele disse que não podia chamar um político de ladrão porque não tinha condenação no judicial, porque não tinha. Então, se não tem condenação, você não pode emitir uma opinião. Vamos dizer que não tem a condenação, que o judiciário não se pronunciou, né? Você chama o político de ladrão, né? Você pode ou não pode, né? Pela decisão na época da campanha eleitoral do TSE, não podia, foi proibido, né? Então, liberdade de expressão, viu, Sônia, é uma coisa em baixa no Brasil, né? Essa semana a gente teve esse caso, para mim, um dos casos mais graves, não é nem absurdo, eu não uso mais a palavra absurdo, é um caso gravíssimo de inconstitucionalidade, que foi a determinação da censura prévia do banimento de um blogueiro, de um youtuber, que é o monarca das redes sociais. É uma situação gravíssima, muito grave, sem menção à lei, não há infração à lei. Eu li o relatório, enfim, o pedido da determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, não há a palavra lei. Se você vai lá, não tem a palavra lei, não tem menção à lei. Simplesmente é uma opinião por parte da autoridade de que o rapaz esse, que eu pessoalmente não conheço, representaria uma ameaça às instituições, todo aquele palavreado um pouco da Lei de Segurança Nacional, etc., que morreu a Lei de Segurança Nacional, né? Foi abolida a Lei de Segurança Nacional, mas o espírito dela continua vagando por aí, né? Então, quer dizer, o Brasil está numa situação muito delicada. O fato de que tenha sido cogitado isso na Câmara, para mim, já é muito grave. Já é muito grave. Que tenha sido cogitado o fato de se criar, pelo menos mal que não foi para a versão final do projeto que foi aprovado. Fernando Schiller, cientista político, conosco sempre aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana para você. Até a semana que vem, Schiller. Bom fim de semana. Grande abraço. Abraço.